Olha só, na aula anterior a gente viu o seguinte, que para poder tirar um número para fora é porque antes ele estava elevado ao mesmo índice da minha raiz. Se eu tinha, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 8, né? Raiz quadrada de 8, eu vou decompor esse cara em fator primo. Se eu quiser simplificar, fazendo o que a gente fez na aula passada, ó. O meu índice me fala assim, ó, separa de 2 em 2. Então eu tenho 2 ao quadrado vezes meu 2 que sobrou, elevado a 1. Aí a gente fazia o quê? Coloca todo mundo dentro de uma raiz. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Depois a gente separava esse cara em duas partes, não é? E aí eu ficava assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 elevado a 1. E aí, finalmente, eu cortava essa raiz que é quadrada com o meu expoente, porque toda vez que eu tenho índice expoente igual, eu corto e esse 2 sai da raiz. E esse daqui, que a gente sabe que aqui é 2 e aqui é 1, não pode sair, continua dentro. Ó, esse cara não ficou parecido com esse? Então vamos pensar assim, ó. Você concorda comigo que para esse 2 aqui, ó, ter saído da minha raiz, é porque antes de sair, ele estava dentro da raiz elevado ao quadrado? Sim ou não? Não é, ó, esse 2 não estava aqui dentro, elevado ao quadrado, e tudo isso estava dentro da mesma raiz? Né? Então eu posso voltar esse 2 aqui para essa fase aqui do começo. Ó. Então vamos fazer a mesma analogia aqui. Ó. O meu índice aqui, quando eu não tenho, ele é 2, não é? Então, para ficar prático, a gente vai fazer assim, ó. Olha só. Se esse 5 está aqui fora, é porque antes ele estava lá dentro elevado ao quadrado. Não é isso? A mesma coisa aqui, ó. Se esse 2 está aqui fora, é porque antes ele estava lá dentro elevado ao quadrado. E aí eu posso resolver agora esse cara de dentro? Isso aqui é a mesma coisa que eu ter, então, uma raiz quadrada de 3 vezes 25, que é 5 ao quadrado. Portanto, é a mesma coisa que eu ter uma raiz quadrada de 75. E olha só, quando eu faço isso, introduzi um fator externo dentro do radicando e eu escrevi a minha raiz na forma de um único radical. Olha só, fica uma dica aqui agora. Para a gente saber quem que eu vou elevar esse número aqui, qual é o expoente do meu número aqui dentro, é só fazer o seguinte. Ó, pega esse cara que está fora, circula ele pegando já o índice da minha raiz. Ó. Olha só, não virou 5 ao quadrado? Então, é 5 ao quadrado que vai lá para dentro da raiz. Só isso, tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Ó. Olha lá, ó. Usando a dica que eu ensinei. A gente sabe que quando não tem nada aqui é porque é 2. Pega esse cara de fora, circula ele com o índice. Ó. O que virou? 10 ao quadrado? Então eu vou ter aqui ó, uma raiz quadrada, o 6 continua lá dentro, vezes esse cara aqui agora. Ó. 10 elevado ao quadrado. Não é? Resolve a potência. Isso aqui vai ser 6 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Portanto, eu tenho aqui uma raiz quadrada de 600. Tudo bem? Escrevendo aqui na forma de um único radical. Então vamos lá. Ó. Ô professor, assim ficou fácil, hein? Olha lá. Pego esse cara, circulo ele aqui. Ó. Pronto, ó. Resolveu. Tem aqui uma raiz cúbica, não esquece que a raiz continua com o mesmo índice que ela tinha, do meu 5 vezes esse cara circulado, ó, que é 4 ao cubo. Então, eu vou ter aqui ó, uma raiz cúbica de 5 vezes 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Portanto, eu vou ter aqui uma raiz cúbica
de 5 vezes 64, 320. Tudo bem, gente? Ficou fácil, né? Vamos para o próximo. Então vamos lá, ó. De novo, pego esse cara e circulo. Ô, professor, assim ficou fácil, hein? Não precisa nem pensar muito, ó. Vamos lá. Copia a minha raiz do jeito que estava. Raiz quinta de 4 vezes 2 elevado à quinta, ó. 2 elevado à quinta. Resolve a potência lá dentro, ó. 4 vezes 2 elevado à quinta é 32. E agora resolve a multiplicação. Raiz quinta de 4 vezes 32, que vai dar 128. Tudo bem, gente? Bom, gente, então vamos lá, ó. Tenho para você aqui agora 2 desafios, ó. Faça você. Para um pouquinho o vídeo, tenta fazer, usa aquelas propriedades aí que a gente viu anteriormente nas aulas e daqui a pouquinho eu faço com você. Bom, e aí, queridos, conseguiram fazer? Vamos lá, vamos ver como é que ficou, ó. A gente viu na aula anterior aí o seguinte, né, ó, no quadro anterior, que eu posso circular aqui, ó, o 2 com esse cara de fora, com o meu índice, né? E aí coloco todo mundo dentro da raiz. Então eu vou ter aqui, ó, uma raiz quinta de 7 vezes o 2 elevado à quinta, que eu coloquei aí fora. Resolvo agora a potência. Então eu vou ter 7 vezes 32. E aí eu tenho, então, uma raiz quinta de 7 vezes 32, que é 224. Bem, gente? Vamos tentar o próximo aqui, ó. Olha só. Transformar em um só radical a expressão raiz quinta de x vezes a raiz quadrada de x. Lembrando que quando eu não tenho índice aqui, ele vale 2. Olha só, esse daqui complicou um pouquinho, né, gente? Mas vamos pensar junto aqui, ó. Se a gente esquecer por enquanto, ó, vamos esquecer por enquanto esse cara aqui, ó. Esquece que ele existe. O que sobrou aqui, ó? Sobrou x raiz quadrada de x, né? E olha só, isso não é bem parecido com o que eu tinha aqui, ó, no meu exercício anterior, né? Então vamos usar a mesma técnica. Olha lá. Pego esse número de fora, circulo ele com o meu índice, não é isso? Então eu vou ter aqui, ó, uma raiz quadrada, não é isso? Do x que estava dentro e multiplica esse número que estava fora. E aí eu resolvo a potência. Então vai ser aqui, ó, uma raiz quadrada. E agora eu tenho x elevado a 1 vezes x elevado ao quadrado, né? E a gente sabe que multiplicação de potência de mesma base, que eu mantenho a base e eu somo os expoentes, portanto, esse cara aqui vai ser x elevado ao cubo, certo ou não? Mas olha só, não acabou, né? Lembra que a gente tinha cancelado esse cara aqui? A gente tinha apagado ele por enquanto, né? Agora é como se tudo isso daqui, ó, tivesse aqui dentro, ó. Estivesse aqui dentro. Não é isso? A gente resolveu só essa parte. Essa parte aqui, ó, vale isso daqui. Então vamos reescrever esse cara, ó. Vai ficar então, ó, raiz quinta da raiz quadrada de x elevado ao cubo, certo ou não? E agora eu tenho raiz de raiz, e o que eu posso fazer na raiz de raiz? Multiplicar os meus índices, certo ou não? Então eu vou ter aqui uma única raiz décima, certo? De x elevado ao cubo. Tudo bem, gente?